Olá pessoal, para você que é consultor ou para aqueles que desejam se tornar consultores um dia, nesse vídeo de hoje eu vou explicar um conceito muito importante que é sobre necessidade do cliente. A gente sabe que quando a gente vai fazer um projeto, independente do mercado, independente do cliente, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender ao iniciar um contato, depois, no momento de venda, depois que a gente começa a fazer esse contato de vendas comercial com o cliente, é entender as reais necessidades do cliente para entregar o melhor serviço, o melhor projeto e os melhores resultados para ele. E existem aí alguns problemas, algumas diferenças entre esses tipos de necessidade e eu vou explicar nesse vídeo como é que você faz para entender esses tipos de necessidade, identificá-las da melhor e mais rápida maneira possível e fazer com que isso se torne tanto um valor agregado para você, mas também e principalmente para os seus clientes. Então, me acompanhe até o final desse vídeo que ele pode ser bem interessante para você. Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender quais são os 3 tipos de necessidade que todo cliente uma hora ou outra vai ter e é por isso que ele está te chamando, é por isso que você vai ter a possibilidade de cada vez mais agregar valor para o projeto, para os processos e para a empresa dele, independente se ele produz um produto ou um serviço. E o primeiro tipo de necessidade que todo cliente pode ter é uma necessidade já pré-existente, ou seja, algo que ele já está vivendo na empresa, algum problema que já está latente no processo, seja com pessoas, seja com recurso, seja com equipamento, independente do problema, ou seja, algo que já está existindo e que ele está pretendendo resolver para passar da condição A para a condição B com o seu apoio, ou seja, melhorar o processo, melhorar o resultado que ele pretende obter. O segundo tipo de necessidade a gente chama de necessidade criada. Você que está atuando aí no mercado de consultoria, ou você que vai atuar nesse mercado, você vai perceber muito bem que a maioria dos clientes sabem exatamente o que querem, mas pouquíssimos sabem do que eles precisam. Tem uma diferença muito grande entre o que eles efetivamente querem e do que eles efetivamente precisam. Por que essa diferença é muito grande? Porque essas necessidades criadas, que são esse segundo tipo, vão estar mais na mão do consultor do que propriamente na mão do cliente. Por isso que ele precisa de você, para que você crie as condições para enxergar uma pequena necessidade que ele achava que não existia para uma grande necessidade que realmente ele precisa. Por isso que é muito importante, eu vou falar isso daqui a pouquinho, você nem sempre acreditar em tudo da maneira, do tamanho ou das condições reais que o cliente te diz. Você precisa, como consultor, ter habilidade, conhecimento e principalmente atitude, para investigar você mesmo qual é o tamanho do problema, qual é o tamanho da dor que ele está sentindo, para, com as ferramentas, as metodologias e as técnicas corretas, ajudá-lo a encontrar a melhor solução e atingir o melhor resultado. E o terceiro tipo de necessidade eu chamo de necessidade antecipada. São aquelas que a gente consegue antever, ou seja, antecipar frente a um problema que poderia acontecer no futuro. Muitas vezes a gente chega numa empresa, vai fazer uma análise, vai fazer um diagnóstico, que é uma das primeiras fases quando a gente efetivamente começa um projeto, e a gente vê que ou o cliente estava errado naquilo que ele falou, ou o cliente não estava totalmente errado, mas aí você vai ter que usar a sua expertise para poder ajudá-lo a investigar melhor aquele tipo de problema, o que realmente está acontecendo usando ferramenta, metodologia correta, ou você com a expertise, com o tempo, fazendo projetos em diferentes áreas, sozinho também vai poder antecipar alguma necessidade que o cliente, até o principal momento, até aquele momento dele ter te chamado, do projeto ter iniciado, ele não conseguiu ver. Ou seja, você vai conseguir antecipar para ele um possível problema futuro que possa ocorrer ou que possa acontecer, porque ele não está fazendo algo de uma certa forma, ou ele não previu alguma coisa, ou depois de uma certa análise, depois de um tempo que você fez o diagnóstico, apresentou os problemas para ele, ele realmente concordou com você que aquele problema possa ser antecipado, para que ele não seja muito grande ou para que ele nem ocorra. Então, essa necessidade antecipada, ela também é muito importante. E aí uma coisa que eu sempre falo para os consultores que eu venho formando atualmente é para eles tomarem um cuidado muito grande e não confundirem o desejo do cliente com as necessidades reais. A gente precisa diferenciar essas coisas porque existem 2 tipos de necessidades que qualquer cliente precisa ter. São as necessidades profissionais e as necessidades
pessoais. Muitas vezes, para nós, elas são necessidades. A gente vê isso que o cliente realmente precisa. Mas muitas das vezes, ou uma grande maioria das vezes, isso você que é consultor pode atestar e confirmar comigo, essas necessidades não são necessidades reais, são apenas desejos que o cliente quer. Ele quer implementar alguma coisa, ele quer fazer um processo de uma outra forma, mas ele realmente não tem aquela necessidade, ou o processo não precisa daquilo. Aquela melhoria que ele está pensando é só um desejo individual. Muitas vezes não contribui para o processo como um todo, não contribui para a organização, não vai passar de A para B, e isso é muito interessante você analisar, mas é muito importante porque pode fazer, primeiro, você perder tempo como consultor, segundo, você não atingir os resultados que você queria e terceiro, se indispor com o cliente ao longo do projeto, tentando passar para ele uma necessidade real que você diagnosticou, mas que para ele é atualmente um desejo. Então, saber diferenciar o que é o desejo do cliente com o que é uma necessidade real é muito importante. E aí como é que a gente faz isso? No nosso diagnóstico a gente tem que trabalhar com muitos dados, fatos e números. Para quê? Para que você tenha essas informações na mão e consiga com elas convencer o seu cliente que aquilo era só um desejo, que não vai trazer necessariamente uma contribuição para o projeto, para o processo ou para a organização. E aí levar essas necessidades reais que você enxergou no diagnóstico para que ele analise, para que ele veja o que é realmente importante para a empresa, para o processo, para as pessoas e que são essas necessidades reais, porque você analisou com dados, fatos e números que vão levar a empresa de A para B. Eu sempre falo um ditado para os meus consultores, para as pessoas que já passaram na minha formação de consultoria, assim, ó, consultor, no meu conceito, é um profissional que passa uma situação de um cliente de A para B com melhoria, ou seja, eu tenho que entrar no cliente e tenho que passar o estado atual dele para um estado futuro, melhorando a condição do cliente, sempre. Aquele consultor que entra num cliente e sai do cliente, não melhorou em nada, não levou, seja conhecimento, expertise, não melhorou a condição do cliente de alguma forma, aquele consultor com certeza não conseguiu atingir os resultados. Então, muito cuidado aí com o desejo do cliente e com a necessidade real dele. É através de um bom diagnóstico, é através do conhecimento de ferramentas e metodologias adequadas, traduzindo dados, fatos e números em algo que seja realmente conclusivo, que você vai conseguir agregar cada vez mais valor para o seu cliente, tá ok? Espero que você tenha gostado de mais essa dica. Quem quiser saber mais sobre as minhas mentorias, minhas consultorias ou formação de consultores, basta acessar o meu site www.iopexbrasil.org. Um grande abraço e até o próximo vídeo.